Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje eu começo esse episódio com muita alegria. Eu estou recebendo aqui o Dr. Fernando, médico, um médico que tem um viés bem diferente de todos que eu já conheci, que já recebemos aqui nessa mesa. É um prazer te ter aqui, Fernando. Muito obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui, realmente para mim isso aqui é inovador. É o primeiro passo de muitos que eu vou começar a fazer durante a minha trajetória de comunicar de forma eficiente. Estou muito agradecido por ser parte desse momento. Eu que agradeço. Fernando, primeiramente, eu vou pedir para você se apresentar, porque são tantos detalhes dentro da jornada que você vem trilhando, né? Para quem não sabe, nós conversamos um pouco antes, né, das gravações, e o Fernando tem tanta coisa para contar, tanta coisa, que a gente vai precisar de mais de um episódio para poder bater esse papo. Então vamos começar pelo início, né? Fernando, por favor, se apresente. Claro que sim, Juliana. Bom, eu sou Fernando, sou boliviano, nasci numa cidade chamada Cochabamba, na Bolívia. Eu comecei minha formação médica lá e eu vim para o Brasil para continuar essa formação, mas nesse trajeto de me formar médico, de me descobrir como médico, tem uma história que eu vou ter o prazer de contar para vocês, para compartilhar hoje. Foi no último ano da faculdade, quando eu estava fazendo o meu internado. O internado é um momento bem difícil, né? Quem se formou médico sabe muito bem que é um momento onde você ainda não é médico, mas você já tem a responsabilidade de um médico, né? Sim. E estresse, horas, sono, tudo isso entra em jogo na vida de um interno. E não foi diferente para mim. Eu me formei numa instituição bem regrada, com bastante peso. E isso também teve um peso na minha vida, nas minhas emoções e na minha saúde, né? Como tudo na vida, a gente tem que ter um esforço, um sacrifício. E foi ali que eu comecei a desenvolver vamos falar assim, uma doença intestinal, que no início eu pensei, isso aqui é estresse, isso aqui é um momento que eu estou passando na minha vida, né? Mas até então, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de fazer corrida, já fui maratonista e me alimentava relativamente bem dentro do que eu conhecia. Mas naquele momento parece que o acúmulo, né, de estresse, de obrigações, de noites de sono mal dormidas, foi um gatilho que ativou uma doença intestinal em mim. E durante toda a jornada do internado, eu convivi com essa situação, né? E consultando com colegas, consultando com os professores, né? Cada um dava um ponto de vista, fazia um tratamento, não funcionava, fazia aquilo, não funcionava, ou resolvia parcialmente, mas depois voltava. Eu posso perguntar para você que tipo de sintoma que você tinha? Sim, claro. Começou com uma diarreia. Tá. Diarreia, falei assim, eu comi alguma coisa que não me fez bem, né? Como a gente está acostumado. E depois, essa diarreia já começou a afetar a minha vida pessoal, porque às vezes eu estava passando visita, né, com os pacientes, sentia um barulhinho no estômago, tinha que correr no banheiro. Eu falei assim, nossa, que estranho. Eu comendo castanha, tomando chá, me alimentando com pão integral e cuidando da minha vida, da minha saúde, por que eu estou com essa diarreia, né? Então, suspeitamos o mais básico, né? Se você se alimenta bem, então deve ser uma parasitose. Fiz inúmeros tratamentos para desparasitar, melhorava um pouco e depois voltava. Aí eu lembro, né, ter perguntado para o meu chefe de gastroenterologia e ele falou assim, nossa, Fernando, antes de fazer uma colonoscopia, né, na tua idade, né, naquela época eu era um moço, né, uma colonoscopia numa pessoa tão jovem, vamos tratar um pouco o teu estresse. Aí, se ilumina uma coisa assim, mas estresse? Mas eu medito? Eu era um praticante de yoga, sabe? Inicial, fazia yoga, algumas posturas, respiração. Falava, professor, isso aqui não é estresse.
Eu tenho certeza. Porque se tem alguém que realmente tenta lidar com o estresse, sou eu. Eu falo, não, mas é o internado, você está pressionado, relaxa um pouco, já vai terminar. Bom, enfim, aí eu dei uma relaxada, os sintomas persistiam e eu comecei a perder muito peso, né? Porque comecei a ter essa síndrome má absortiva, né? Onde a gente começa a não absorver mais nutrientes, minerais, praticamente tudo vai nas fezes, e eu comecei a emagrecer, comecei a me sentir mais doente, mais fraco. E aí, num dia, eu estava lá no meio do processo, né? E eu conheci um livro do Dr. David Perlmutter, que é um neurologista americano. E o título do livro era interessante, né? Em espanhol era Cérebro de Pão. Cérebro de Pão, né? Uhum. E aí eu falei assim, esse livro parece interessante, vamos dar uma lida, né? Aí, praticamente, se podemos resumir de uma forma simples, né? Eu entendi que existiam alguns alimentos que a gente podia estar comendo que podiam estar interferindo na nossa saúde. E um deles era o trigo. E, embora a minha vida toda eu cresci me alimentando, né, com pão, faz parte, né? O pão nosso de cada dia, né, Juliana? E eu comecei a ver os momentos que eu exagerava no trigo, a diarreia piorava. Falei assim, isso aqui deve ter relação. O Dr. David Perlmutter deve ter... e já tinha muitos estudos, né? Bom, aí continuei essa procura, né, de escutar meu corpo, né? Tirar um pouco o que eu já vinha trazendo da minha cultura, né, da minha crença sobre o que é se alimentar bem, e comecei a melhorar a minha saúde aos pouquinhos. E eu falei assim, tem algo na medicina que aqui no meu último ano de médico, de me formar médico, ainda não entendi completamente, e é nutrição, né? E eu falei, aí foi um momento bem difícil para mim, porque eu falei assim, nossa, eu gosto tanto disso aqui, que eu gostaria de fazer uma formação em nutricionista, né? Mas você já está, né? Já fez todo esse caminho, né? Eu falei, vou olhar com atenção e provavelmente eu posso usar esse conhecimento na minha prática médica, né? E foi assim que começou essa procura pela alimentação, quando eu entendi que o meu intestino, assim como era o lugar onde o problema acontecia, foi o lugar onde também eu podia encontrar a minha cura. E, bom, a partir daí eu comecei a estudar a saúde intestinal para resolver diversos tipos de doenças. Hoje em dia, o intestino é o órgão-alvo que eu uso, né, na minha consulta, na minha propedêutica médica, como a base da saúde, a base de toda a doença, né? Isso já se sabia, né? O pai da medicina, Hipócrates, ele falava, né, que faça do seu alimento o seu remédio, né? E faça do seu remédio o seu alimento. E aí comecei a entender, aqui tem algo que eu preciso e eu gosto muito. E eu quero perguntar uma coisa. Você falou uma coisa que é bastante interessante. O meu intestino era o que estava realmente doente e desse intestino eu encontrei a cura. Como assim? Isso é um tema bem interessante, né? Porque conforme eu ia estudando sobre o intestino, eu vi que ele ia além de ser um órgão que serve para o alimento passar por aí, absorver, trocar esses nutrientes. Eu comecei a entender que o intestino também tinha uma conexão com o nosso cérebro. E quando eu falo de cura, eu estou falando realmente encontrar a origem física, né, de uma cura emocional, de uma cura de um transtorno que poderia estar acontecendo primeiro no meu intestino e refletindo aqui na cabeça. Então, comecei a estudar sobre a conexão do cérebro com o intestino. E aí, hoje em dia,
talvez vocês já escutaram, né, que o intestino é um segundo cérebro. Sim. Eu até falaria é o primeiro, né, porque tudo acontece primeiro aqui e depois vai para cá, né? E aí fui entendendo que nosso cérebro é responsável pela produção de neurotransmissores, como a serotonina, como a dopamina, o hormônio da felicidade, o hormônio que nos leva a fazer as coisas, que nos dá motivação para fazer as coisas. E quanto mais eu cuido desse intestino, o meu cérebro fica mais feliz. Que interessante isso. E como cuidar do meu intestino para que meu cérebro fique mais feliz, doutor? Primeiro passo, o que eu entendo é compreender que o intestino não é um reservatório de fezes. Isso aí tem que estar bem claro. E que o nosso intestino realmente é um órgão tão importante quanto o nosso cérebro, né? E que a gente às vezes nem presta muita atenção, né? Sim. Inclusive o nosso intestino delgado é vamos falar assim, um talão de Aquiles na medicina, porque não existe uma especialidade específica para tratar do intestino delgado, né? Então, quando a gente faz uma endoscopia, a gente pode observar a primeira porção, né, do intestino, do duodeno, mas e esse segmento que está depois, né, a gente às vezes termina de alguma forma menosprezando, de alguma forma ignorando esse trecho, né, que o nosso intestino, a superfície dele, se a gente for esticar, dá uns 5 campos de futebol. Se a gente for esticar essa membrana assim, então é impressionante a importância que ele tem em nossa vida. E como a gente pode começar esse tratamento? Primeiro, criando consciência sobre o intestino, que ele é importante, sim, escutar nossos sintomas, né? E o que eu gosto de brincar com os meus pacientes, né? A gente tem que fazer restabelecer uma conexão com o nosso cocô. Sim. Porque quando a gente fala de cocô, a gente entende como algo desagradável, como algo que, às vezes, você fala assim, não quero nem olhar para o meu cocô. Eu não quero nem olhar. É errado isso, ai credo, não quero nem ver, Fora. né? Exatamente, né? Então, Sim. a gente já dá descarga, vou passar daqui. Mas o nosso cocô pode estar falando muito de nossa saúde, né? A forma dele, se ele tem partículas de alimentos, o cheiro, né? O cheiro do cocô não tem que ser um cheiro desagradável que vai espantar até o cachorro de caça, né? E sim, e também não é um cheiro, vamos falar assim, agradável, não é um aroma agradável, mas não tem que ser um cheiro desagradável, insuportável, né? A forma do cocô, então, o formato, a cor, tem uma escala, depois vocês podem procurar a escala Bristol, que é uma escala que a gente usa na medicina para dar uma característica para esse cocô. E entender também como está funcionando o nosso intestino, né? A gente está indo para o banheiro todo dia, o ideal seria ir no banheiro todo dia, né? E quando isso não acontece, opa, o que está acontecendo na minha dieta, na minha cabeça, que também tem conexão com isso, né? Então, esse seria o segundo passo, né? Fazer essa reconexão com o nosso cocô, Não precisa reconectar com o cocô dos outros. Não é cultuar o cocô, gente, calma, né? É somente conseguir prestar atenção, dar atenção a ele, é isso, no né? No que é teu, isso. E olha, você falando sobre isso, eu fiquei imaginando na minha vida. Vou contar aqui uma particularidade, intimidade, tá, gente? Só pra vocês. Eu tenho um reloginho assim comigo. Então, quando eu tomo café da manhã, eu vou ao banheiro. E quando eu estou mais tensa, isso não acontece. E aí, às vezes eu não estou percebendo, eu não estou notando que eu estou tensa. Aí eu não vou ao banheiro, eu penso, tá, peraí, o que está acontecendo na minha vida que hoje eu não funcionei no horário que eu funciono? Então, faz total sentido para mim isso que você está dizendo e me cria uma nova camada também de visão no sentido de quando eu vou ao banheiro, como é a aparência do cocô, né? Também diz muito sobre a minha saúde, influencia também na saúde mental. Com certeza. Tanto a nossa saúde mental influencia no funcionamento do intestino e o funcionamento influencia em nossa saúde mental, né? Então, é um circuito, né?
E você falou quando você de alguma forma sai daquele estado de bem-estar, você está mais nervosa, mais ansiosa, né? Influencia no hábito intestinal, né? E isso realmente é importante, né? Na verdade, o terceiro ponto da cura do intestino é realmente a gente fazer de nossa vida nossa medicina. Porque o que acontece? Quando a gente tem um problema intestinal, a primeira coisa que a gente pensa, né? Eu vou tomar um laxativo, né? Vou aumentar o consumo de mamão, vou aumentar o consumo de fibra, né? E às vezes a gente vai para coisas mais fortes, né? Coisas sintéticas, remédios, supositórios, tudo isso. Já tem pessoas que precisam disso, né? Na verdade, isso chega a ser somente um paliativo, né? Mas a gente perde a chance da gente olhar para a Juliana. Opa, Juliana, o que está acontecendo? O que aconteceu aquele dia que alterou teu reloginho? Olha para isso com mais carinho e tenta consertar isso. Aí está realmente a verdadeira cura intestinal, né? Nosso dia a dia. Mas eu sou uma pessoa estressada, o dia que eu estou estressado, eu não vou para o banheiro. Então, a gente não tem que ignorar esse estresse, né? E tomar um comprimido de tamarina, de algum laxativo. Mas você sabe, falando sobre isso agora, eu acabei de me lembrar de uma amiga minha que ela teve problemas intestinais para ir ao banheiro durante muitos anos e ela tomava lactopurga. Ela chegava a tomar 8 comprimidos no dia, de desespero, sem ouvir, né, o que realmente o corpo dela estava tentando comunicar. E quando ela tomou essa consciência e ela foi realmente cuidar da saúde dela, ela conseguiu recuperar tudo isso e hoje ela não toma mais nenhum tipo de medicamento e vai ao banheiro regularmente por ter resolvido uma questão emocional. Com certeza. E é fantástico isso, né? Parece mágica. Parece mágica. Parece mágica. Mas como resolver isso, né? E dentro dessa cura intestinal, só vou fazer um adendo aqui para comentar uma coisa que me chamou muito a atenção nesse estudo, é que nosso intestino ele está formado pelo intestino, né? Mas dentro dele, na luz dele, existem inúmeras bactérias, fungos, parasitas, vírus, que quando a gente tem saúde, eles estão em harmonia. E o que eles fazem, né? Então, quando a gente entende, eu vou comer algo, vamos supor, eu vou comer um tomate porque ele é rico em antioxidantes, licopeno. Na verdade, quem vai pegar esses antioxidantes, essa vitamina A e toda essa informação nutricional do tomate não é nosso intestino, nossa célula intestinal. É esse conjunto de micro-organismos que convive conosco, eles processam. E se eles processam e estão felizes, eles produzem as substâncias, os neurotransmissores, as vitaminas, eles tornam isso mais biodisponível e mandam para o nosso sangue. Então, é uma coisa muito curiosa, né? Que hoje em dia a gente sabe, a gente tem aqui nosso intestino inúmeros micro-organismos e seres convivendo conosco numa conexão tão profunda que a gente denomina de microbioma, conhecido antigamente como flora. Hoje em dia a gente denomina isso como microbioma intestinal. E esse microbioma intestinal ele é responsável por absolutamente todas as funções que acontecem no intestino com os alimentos. Então, por exemplo, se você já ouviu falar, o açaí tem antioxidantes, né? O roxo. Vamos falar assim para o pessoal entender mais fácil, né? O roxinho, por que você fica com saúde quando você consome alimentos que contêm essas substâncias roxas, repolho roxo, açaí? Porque esses bichinhos, eles gostam dessas substâncias, esses compostos que estão ali nessa coloração dos alimentos. Então, eles ficam felizes. É como, para eles, é uma festa. Se eles estão felizes, eles vão produzir a felicidade para nós, que é a serotonina,
Caramba. Nós temos bichinhos de estimação, vários, e nem sabíamos. Exatamente. E nosso cuidado com esses bichinhos, nossa conexão com eles, é o que vai nos trazer saúde. É o que vai nos trazer o verdadeiro completo bem-estar que a gente precisa na vida. E isso tem conexão também com a depressão? Essa antiga flora intestinal e hoje conhecida como Microbioma. Uhum. Tem conexão? Total. Tem conexão. Eu poderia até fazer uma aula disso agora, né? Mas em forma muito simples, tentando organizar esse conhecimento, se o microbioma intestinal e o intestino é responsável por 70 a 80% da serotonina que a gente tem em nosso corpo, e alguns casos de depressão estão relacionados com falta de serotonina ou uma biodisponibilidade errada dessa serotonina. Então, a gente poderia relacionar, sim, a conexão do intestino com a depressão e outras doenças psiquiátricas. Hoje em dia está sendo muito estudado isso na psiquiatria, assim, inúmeros estudos cada dia, demonstrando essa conexão que a gente tem, que se chama eixo intestino-cérebro. Então, esse eixo intestino-cérebro, inclusive a gente sabe que a gente tem neurônios no intestino, e esses neurônios, eles se comunicam. E eu vou dar um exemplo para vocês, que eu gosto muito, para vocês entenderem essa conexão. Imaginem que vocês têm um rio, tá? Esse rio, ele começa num lago, aí começa o rio, e ele vai desembocar onde? No mar, né? Então, vamos falar assim, o lago é como se fosse o nosso intestino. O rio, que está conectado com o lago, é o nervo vago, que é um nervo que a gente tem aqui. O próprio nome está falando vago, ele é vago. E ele vai para o cérebro, que seria o mar. Então, tudo aquilo que vai acontecer no lago vai terminar indo para o rio e indo para o mar. Então, o nosso nervo vago, de forma simples, é o que permite essa conexão de nosso intestino com o nosso cérebro. Então, você já parou para pensar, Juliana, quando você come algum alimento específico, né? Por exemplo, você come um alimento que te traz esse conforto, né? Como você se sente, né? Eu me sinto feliz. Eu tenho você falou do pão. Aham. Eu tenho muito, até salivei, eu tenho muito essa relação com o pão. Sim. Então, quando eu tô me sentindo mais estressada, se eu como um pãozinho, eu sinto aquele quentinho no coração. Sim, sim. Realmente, isso está relacionado a uma coisa que a gente chama memória emocional, né? É uma memória afetiva, né? Que também está relacionada com nossas emoções. Mas quando a gente tem uma alimentação saudável, né, o teu corpo entra num estado de harmonia, não entra em inflamação. Talvez se você comesse a sacola inteira do pão, você vai passar mal. Sim. Né? Porque vai inflamar teu intestino, dependendo da tua intolerância com o trigo, o glúten. E também a gente tem que mencionar, né, para não fazer terrorismo nutricional, que interessa muito a qualidade do pão, o formato, se é realmente um pão de fermentação natural, é um pão que contém ingredientes naturais, né, sem química. Então, tudo isso influencia, né? E também a memória afetiva o que o pão representa para a Juliana, né, naquele momento. Então, são estratégias que a gente usa também, e os nutricionistas também usam, para entender como fazer essa transição para uma vida mais saudável. É isso. Uhum. E você tem muito essa conexão, né? Aliás, né, a gente está falando sobre intestino e você fala sempre sobre alimentação, é inevitável, né? Sobre alimentação de maneira mais natural. Sim. Qual que é a importância direta entre a alimentação natural e hoje o trabalho, o viés que você assumiu aí dentro da medicina junto com os pacientes?
Alimentação natural. Uau! Para a gente falar de alimentação natural, a gente tem que falar uma coisa que eu aplico hoje em dia na minha prática, que é a individualidade biológica. Então, eu cheguei a compreender, depois de alguns anos, eu mesmo vivenciando uma dieta vegetariana, vegana, carnívora, o que for, né? Tudo isso eu fui estudando e aplicando em mim, né? E aí a gente vai entendendo que cada um tem uma individualidade biológica, que é primordial na minha prática hoje em dia. Entender o indivíduo de forma personalizada. Não é todo mundo que vai se dar bem com o pão, não é todo mundo que vai comer açaí e vai passar bem, né? Não é todo mundo que vai fazer uma dieta rica em gorduras ou sem carboidratos que vai se dar bem. Então, aí está a importância de entender o indivíduo, de se permitir conhecer a pessoa para elaborar uma alimentação natural, né? O que seria natural? Hoje em dia, eu costumo falar assim, quando você vai pela saúde, né? O mais interessante seria aplicar uma palavra que eu coloquei como qualitariano. Quando alguém me pergunta, o que você é, doutor? Qualitariano. Seria procurar qualidade nos alimentos, né? Independente se eles vêm de origem vegetal, animal, sempre procurar uma qualidade, né? E quando a gente procura qualidade, a gente vai ter menos risco desse alimento estar intoxicado com agrotóxicos, menos risco desse alimento ter alterações genéticas. Então, nosso corpo foi desenvolvido para se alimentar desse alimento puro, desse alimento natural. E às vezes, Juliana, tem gente que não precisa, vamos falar assim de forma mais natural, não precisa largar o pão. Existe um pão, talvez de fermentação natural, um trigo de qualidade, e essa pessoa pode comer e se dá bem e está tudo bem. Então, a nossa função é entender na vida da pessoa, né, sobre o alimento, e não criar um terrorismo nutricional de confundir a pessoa e às vezes ela termina adoecendo e entendendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então chega a ser tipo uma proibição, um castigo para ela. E nós começamos esse episódio falando sobre a sua história, e você falou que houve aí um principal gatilho para tudo isso que nós falamos até agora acontecer, que foi o seu problema. E qual foi o desfecho dessa história? Como que você solucionou tudo isso? Bom, vamos lá. Uma coisa muito bonita que eu gosto de falar para os meus pacientes é que a doença, embora ela seja muito dolorida para nossa vida, a gente tem experiências, né, com parentes, amigos, pessoas próximas com doenças graves, e às vezes que não tem um desfecho que a gente gostaria que tenha, né? A doença pode ser um verdadeiro maestro. A doença pode ser um verdadeiro professor quando a gente começa a enxergar ela com esses olhos, né? Um novo paradigma de saúde, não olhar a doença como uma maldição, como um castigo, com culpa. Então, eu comecei a ver isso, né? Não como uma coisa assim de, nossa, foi você que fez errado, foi você que se alimentou mal. Não, a doença veio aqui para me trazer um conhecimento, uma consciência de quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui. Grande parte da minha evolução como médico é por conta da minha doença, da minha dor. E eu posso te falar, Juliana, um dia eu cheguei a compreender que a minha dor pode ser a cura do outro. Quando eu compreendi isso de forma amorosa e eu comecei a tratar isso, né, eu entendi que realmente essa doença tem um propósito em nossas vidas. E a minha função, talvez como médico, é te lembrar de forma amorosa, com compaixão, com empatia, usando a ciência, usando tudo que tem de bom na medicina, para entender juntos que aquilo pode ser um lembrete de algo muito importante que está acontecendo na tua vida e que você precisa prestar atenção, e não um castigo, não uma coisa assim de, eu estou fazendo errado. Então, a nossa doença pode ser... O desfecho disso é o Fernando que você está
compartilhando hoje. Esse é o desfecho. E, na verdade, a cura, a gente às vezes define isso como um objetivo, né? Laboratorial, um parâmetro. Mas a cura é o viver, é o constante viver. É um processo, né, que você empreende na tua vida, de todo dia entender que essa cura está acontecendo. Cada passo que você dá é um passo mais perto daquilo que você almeja. Então, o desfecho de tudo isso é o Fernando que você está observando nesse momento e que continua essa procura de autoconhecimento, de compreensão e cada dia estar mais cuidadoso desses sinais, de tudo isso que nosso corpo está falando para a gente. Aí é muito bacana ouvir isso. Eu sei que você faz atendimento médico, né? Já fez muito atendimento, como que eu vou dizer, tradicional, né? Da medicina. E poder ver que você desenvolveu a partir da sua vida essa sensibilidade de olhar de maneira diferente para o paciente, de maneira completa, né? De maneira total. E fazer essa conexão ativa do emocional, do espiritual e do corpo físico é fantástico. E como é que é o atendimento hoje lá na sua clínica para os pacientes? Quem pode ser atendido por você? Certo. Para eu explicar um pouco mais isso, né, de forma mais holística, para a pessoa poder entender um pouco, para ver se ela encaixa dentro disso, eu precisaria te contar uma história, né, de uma ferramenta que eu aprendi do Dr. Hammer. O Dr. Hammer, ele foi um médico alemão. Esse médico era um médico convencional, muito estudioso, e uma noite, meia-noite, ele recebeu uma ligação escutando na ligação que seu filho tinha sido baleado num acidente. E aí ele ficou num processo de dor durante 3 meses e, infelizmente, o filho dele veio a falecer nas mãos dele nesse processo. O Dr. Hammer, que ele não tinha doenças, ele era uma pessoa normal, né? 2 meses depois, ele começou a sentir uma queixa no aparelho urinário. E ele viu que ele desenvolveu um câncer, depois foi pesquisar, um câncer de testículo, que é uma doença raríssima, né? Um câncer muito raro. E depois ele ficou se perguntando, né? O que está acontecendo? E aí ele foi conectando aquele trauma que ele passou, fazendo uma relação com a doença que estava acontecendo com ele. E depois ele começou uma procura ativa com outros pacientes, entendendo numa anamnese, entendendo a história deles, né? Pacientes com câncer, principalmente. Depois de ter feito 40.000 consultas, 40.000 pacientes, e ter documentado todas elas com imagens de tomografia, onde ele ia descobrindo alguns sinais nas tomografias que representavam áreas do cérebro que estavam... Ele foi fazendo uma correlação do sinal da área do cérebro com a emoção, com o trauma que essa pessoa vivenciava. Então, ele tem tido essa bagagem muito grande de pessoas e foi abordando esses temas emocionais. E ele chegou numa conclusão. Ele falou assim, toda doença ela vem e antecede de uma emoção, um trauma emocional que a pessoa pode viver na sua vida de forma solitária e é um trauma muito impactante na vida dessa pessoa. E isso pode ser o gatilho para anos depois ou meses depois ver a desenvolver algumas doenças. Então, na nossa abordagem que a gente faz na clínica, a gente sempre tenta entender a parte emocional da doença do paciente. E hoje em dia eu atendo pacientes principalmente que querem melhorar a qualidade de vida, mas também pacientes que estão padecendo de depressão, de ansiedade, algumas doenças que a gente costuma falar desse século, né? E
eu faço uma complementação no tratamento que essa pessoa está fazendo, né? Não costumo mais ser o médico que fala isso está errado, isso está certo. Ao contrário, vamos pegar quem você é, tudo que você trouxe até aqui e vamos complementar e vamos criando consciência sobre você, né? E sempre nosso foco tratar a raiz do problema. O que você lembra que aconteceu naquele momento antes de você entrar em depressão? Então sempre vai ter uma emoção vinculada, né? E a gente vai fazendo esse tratamento em parceria com uma colega psicóloga, em parceria com um nutricionista e também em parceria com outros colegas médicos de outras especialidades para entender em conjunto e dar essa orientação para o paciente e ele realmente tratar a raiz do problema, Juliana. Porque esse é o ponto mais importante. E a gente usa suplementação, a gente usa alimentação natural, a gente usa algumas mudanças no estilo de vida da pessoa. A gente faz ver ela, opa, tua vida precisa de luz solar, precisa de atividade física, mas de uma forma que o paciente tem que criar essa consciência, tem que adaptar sua vida para criar essa consciência e isso se tornar um hábito, algo parte da vida dele. Então, a gente vai usando isso, né? E você falou também, a gente falando, né, do Dr. Hammer, quando eu estudei a nova medicina germânica, fez total sentido para mim, né? Inclusive tem um mapa, é uma ciência muito bonita que está se reconhecendo aos poucos no âmbito médico, essa conexão mente-corpo que existe, né, de uma forma científica. Na Nicarágua já é, por lei, reconhecida no tratamento médico convencional, né? E a gente está perseverante, né? Que possa ser usado como uma guia também. Aqui no Brasil tem médicos maravilhosos que estão usando ela como um complemento, como uma abordagem também diferenciada para o paciente chegar numa fase que ele consiga se entender e tratar ele realmente da raiz, né? E um detalhe, quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de trauma, né, a gente sempre se depara, e o que eu faço com isso? Como é que eu trato isso, né? A gente sabe que existe uma psicoterapia, que é maravilhosa, eu indico, sempre indico, mas às vezes essa psicoterapia sozinha, ela não tem o resultado que o paciente quer, ou às vezes o paciente tem uma máscara, uma blindagem que impede do terapeuta acessar nele. E eu vim estudando há um ano atrás já sobre vamos falar, é uma tendência, mas na verdade é uma ciência que já está nos jornais de psiquiatria, na ciência psiquiátrica, que é a medicina psicodélica. E muita gente vai se surpreender com isso, né? Psicodélica, já ouviu falar talvez essa palavra. E existe muito preconceito, né, na medicina, na sociedade, sobre medicina psicodélica, sobre o uso de algumas substâncias, principalmente porque elas são banidas por lei, tá? E o que um psicodélico faz? De uma forma muito simples, que está se estudando agora, o psicodélico ele é um expansor de consciência. Ele é uma substância onde você vai ter uma amplitude do que está acontecendo com você, que no teu dia a dia você não repara, porque existe muito barulho externo, muitas coisas. O psicodélico ele te permite e eu quero mencionar uma coisa, né? A gente está falando de uma psicoterapia assistida por psicodélicos que ainda está em estudo, em fases clínicas de pesquisa, mas já vai ser uma realidade e em breve a gente vai poder ter isso junto com a abordagem tradicional, onde o paciente entra nesse estado, né, de autoconhecimento, de expansão de consciência, manifesta a sua mente, como o próprio nome fala, e ele pode acessar ao trauma, pode acessar aquela emoção que ele tem, mas sem
esse medo, sem essa resistência. Então, quando ela é assistida por um médico e um psicólogo especializado nisso, né, ele facilita esse processo de terapia e, às vezes, o próprio paciente fala assim, isso aqui, uma sessão é 1 ano de terapia, né, que eu não consegui me abrir, porque tem muitas questões inerentes à personalidade, a gente fica fechado, é um mecanismo de segurança, né, não queremos falar sobre nossa dor, porque isso foi muito dolorido, foi uma coisa impactante. Agora, o psicodélico, ele te abre, te permite essa possibilidade, né? E no Brasil, culturalmente falando, existe de forma ritualística o uso de ayahuasca, que já tem sido estudado, tem universidades aqui no Brasil que estão estudando isso em fase de pesquisa. Tem o Instituto Phaneros, o qual eu fiz parte desse time maravilhoso de médicos, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, pesquisadores, que está estudando isso de uma forma muito consciente e responsável e leva para... Agora está em formação, né, essa parte clínica, e em breve eles vão ter a pesquisa com pessoas, com voluntários, tudo dentro dos parâmetros que a medicina exige, que a ciência precisa. Então, provavelmente vai ser uma realidade. E é legal você trazer esse assunto à tona, porque pode ser um tabu para muita gente, né? Uma vez que a droga é tida como um grande vilão, existe hoje já tratamentos que são permitidos com a cannabis, né? Que também é um tabu ainda, apesar de já estar em uso, e é mais uma substância, não é? Eu acredito que, se for estudado, assim como já está sendo, se for realmente tiver comprovação científica, for seguro, por que não? Não é? Tem tanta coisa que a gente está em evolução. Não é? Eu vejo que é mais um ponto de evolução para a medicina e para o ser humano poder realmente acessar coisas que a gente, às vezes, não está permitindo, né, que a gente acesse para poder evoluir dentro da nossa vida. Exatamente, Juliana. Nessa abordagem de saúde mental, eu sempre recebo pacientes com uso de antidepressivos, com uso de algumas drogas que, na verdade, o que elas fazem? Elas têm uma finalidade. A finalidade é aliviar a dor que essa pessoa está passando, aliviar essa dor que essa pessoa passa no dia a dia, para que ela continue, de alguma forma, continuando as suas atividades, o seu trabalho, o seu crescimento. Mas o psicodélico, ele vai além disso. Ele te ajuda a você enxergar a emoção, o trauma, o que está detrás disso, e você agir naquilo e não repetir. Então, de alguma forma, vai trazer muito benefício principalmente para os pacientes com algumas doenças psiquiátricas, né? Estresse pós-traumático, já tem muita pesquisa nos Estados Unidos em pessoas que foram para a guerra, né? Veteranos da guerra, e participaram dessas pesquisas com resultados maravilhosos. Então, eu vejo, quando a medicina psicodélica entra num contexto responsável, um contexto, como eu mesmo disse, terapêutico, vai ser um campo que vai revolucionar a saúde mental do mundo. E isso vamos conseguir aqui no Brasil, já tem muita pesquisa em andamento, e a gente é uma questão de tempo, as pessoas têm que se conscientizar, a gente tem que começar a falar mais disso, para tirar esse tabu, como foi com a cannabis, né? Que tem um uso recreativo e tem um uso terapêutico, né? Quando a gente está falando medicina, vamos falar do uso terapêutico, né? O óleo, e tem tantas finalidades que está se estudando hoje em dia, mas como começou? Também com bastante apreensão, né? Teve essa dificuldade. Mas sempre a gente tem que entender que a medicina é uma ciência que está em constante evolução. E cabe a nós médicos, terapeutas, que servimos com saúde, sempre estar abertos a conhecer aquilo que a gente não aprendeu na faculdade
Igual que a nutrição, eu não aprendi nada de nutrição na faculdade, né? É uma matéria que a gente não aborda com muita... Acho que é um dia de aula de nutrição em toda a grade curricular do médico. Então, a gente tem que estar aberto, certo? A gente tem que estar aberto. É só mais uma temática importante, né? Mas é mais um tema que o médico, como grande curioso, pode se interessar e se aprofundar mais. Porque, como você disse, é muito provável que isso se torne uma realidade comum à sociedade muito em breve, é isso? Exatamente. E me fala uma coisa que eu fiquei em dúvida. Hoje, isso já é aplicável ou ainda está em estudo e não se aplica ainda? No Brasil, estão começando as pesquisas, tá? A ayahuasca no Brasil a gente tem num contexto ritualístico, né? Que é diferente do uso terapêutico, embora muita gente relate processos, né, de cura, de bem-estar, né? Encontra no próprio ritual algumas soluções para alguns desafios, dificuldades que ela está passando. Mas no Brasil a gente está nessa fase de pesquisa. De tratamento, e a gente tem que entender também que quanto mais a gente fale sobre isso, né, maior vai ser a facilidade dessas pesquisas começarem a entrar, né? Sim. Então, tem clínicas, e isso é importante entender, que realizam alguns tratamentos com algumas outras substâncias, por exemplo, a acetamina, ketamina, né, que também é uma substância que não tem uma característica psicodélica, mas está sendo interessante no tratamento da depressão. É algo muito novo também na psiquiatria, mas com resultados interessantes. Então já está começando esse caminhar, né? E se a gente for falar também aqui para o nosso público, né, que fica interessado, né, e às vezes a pessoa fala, mas no Brasil não é legal, o que eu faço? Primeira coisa que vocês têm que fazer é entender que a saúde mental, ela não começa com uma substância psicodélica. Ela começa quando a gente pega nossa vida, a gente se torna autores de nossa vida, né? Saímos daquele pensamento de vítima e falamos, beleza, vou começar, procura terapia, procura um médico que possa entender da sua saúde como uma forma holística, que existem muitas ferramentas, inclusive vou até deixar com vocês um dado muito interessante, existe uma forma de entrar num estado de consciência expandido sem necessidade de substâncias. Que foi o que eu procurei. Falei assim, tá, beleza, e agora o que a gente faz se a gente ainda está em pesquisas? Como é que eu posso oferecer isso? Existe a respiração holotrópica. Tem até, depois a gente pode deixar o link aí do grupo, sim, que faz uma respiração focada com essa abordagem terapêutica que a pessoa não vai ter uma experiência psicodélica como uma substância, mas vai ter um estado expansivo de consciência que permite tratar e acelerar processos de cura. Me corrija se eu estiver errada, então. Pelo que eu entendi, essa respiração, essa forma de respiração é como se fosse um exercício que faz com que eu fique, deixa eu pensar numa palavra diferente, mais flexível aos meus sentimentos, minhas emoções, o acesso às minhas memórias, para que eu consiga extrair de dentro de mim coisas que estão ali atrapalhando o meu fluxo do corpo, da mente. É isso? Nossa, perfeito, Juliana. Você falou uma palavra-chave que eu gosto muito, que vai da mão do balanço, do equilíbrio, flexibilidade. O que essas substâncias e essas práticas geram em nosso cérebro, né? Flexibilidade. Uma capacidade de pensar diferente, de sair daquela caixinha, quebrar aquela caixinha da dor, de foi assim, e expandir a nossa conexão nervosa, né? Novos caminhos, novas possibilidades. Eu sei que quando a gente está com depressão, a gente pensa que a vida terminou,
A gente tem esses sentimentos duros de culpa, de medo, é um túnel sem fundo. E quando a gente acessa a isso, a gente cria essa flexibilidade. Então eu consigo enxergar novos caminhos, novas possibilidades. E a respiração holotrópica o método Grof, que eu vou deixar aqui, o Grof Training, tem um grupo aqui muito fera que está levando esse trabalho. Eles fizeram o treinamento com Stanislav Grof, que é o pai da respiração holotrópica, um psiquiatra, e eles trazem para a gente essa forma de respiração, que é uma técnica que precisa ser supervisionada, não dá para fazer isso em casa, tá? Não dá para procurar isso num vídeo e fazer isso em casa, por quê? Um detalhe, para todos aqueles que estão interessados em psicoterapia assistida por psicodélicos ou não psicodélicos, sempre tenha uma pessoa que sabe o que está fazendo junto com você. Essas aventuras da pessoa se aventurar sozinha podem ser prejudiciais. Pode acontecer de a pessoa entrar num trauma mais difícil, não saber como sair. É como comumente costuma falar, né? Uma bad trip, uma viagem ruim. Por isso é importante sempre estar do lado de quem sabe o que está fazendo, de quem sabe como te conduzir, como guiar com as possíveis respostas. Então, eu fiz essa respiração holotrópica, recomendo muito, né? Não dá barato, como as pessoas falam, mas você acessa realmente e cria aquela flexibilidade, e a pessoa que está aí sabe te conduzir corporalmente, fisicamente, mentalmente. Então, você acessa isso, tem uma catarse, tem muito choro, muita lágrima, sai, né, aquilo que você está querendo falar, mas às vezes você não consegue falar por certos bloqueios, crenças. Então, é maravilhoso e é natural. Você mesmo faz. Então, o que me impressionou muito disso é como você já tem essa capacidade sem adição de uma substância. Então, aí a gente pode concluir uma coisa bonita: a cura está dentro de você. Agora a gente tem que acessar. A gente precisa querer, né? Buscar as oportunidades. Uma coisa que me chamou muita atenção é seguro, né? E você falou um pouco sobre isso. Não é seguro se não tiver uma pessoa capacitada, porque Sim. Pode acontecer com... Eu não sei como que é exatamente essa técnica, depois eu vou pesquisar para entender melhor como funciona, para um próximo papo. Exato. Mas... por muito menos, a gente vê por aí, né, alguns coaches fazendo coisas que acessam lugares que a pessoa não está preparada para acessar e depois não dá assistência, e essa pessoa passa por muitas dificuldades e problemas até de saúde mental, depois de acabar acessando coisas que ali não era para ter acessado naquele momento, né? Então, essa respiração, ela pode também causar isso se a pessoa não passar com um profissional capacitado, é isso? Sim, a gente tem uma palavra-chave quando a gente fala de psicodélicos. A primeira coisa que tem que vir para a tua cabeça é o set and setting, que é o preparo. O preparo dessa pessoa acontece antes do evento, antes da cerimônia, antes do ritual, antes da substância, antes da respiração. Tem que existir um preparo, né? Tem o próprio evento, que é a experiência, a respiração, a substância, e tem o pós, que é muito importante, que você falou, assistência. E tudo isso tem manuais que descrevem como conduzir essa pessoa, como preparar o ambiente, tem que ter um ambiente específico para isso. Então, eu costumo falar uma coisa, você já parou para pensar por que os aviões sempre têm o piloto e o copiloto? Não. Se você vai voar, vamos falar assim, você vai voar na tua mente, né? Você vai acessar lugares elevados de consciência. Você vai ser o piloto, com certeza. Você vai ser o piloto, vai pilotar a nave. Mas tem que ter um copiloto. Porque em algum momento você pode precisar dele e você tem que segurar a mão, confiar nessa pessoa que está do teu lado, teu copiloto, e ele vai te conduzir, ele vai te orientar, ele vai, se dar algum pane, ele vai saber resolver, né? Então, por isso é que a importância e, na verdade, o sucesso dessa medicina, a respiração holotrópica, a medicina psicodélica, perante o que a gente vê nos estudos,
é justamente esse cuidado com o preparo, que é a preparação, cuidado com a próprio evento, a cerimônia, o ritual, e o pós, que é a integração. O que eu faço com todo esse emaranhado de neurônios que estão ativos de novo na nossa cabeça, aquela felicidade enorme que traz esse bem-estar? O que eu faço com tudo isso? Como é que eu vou tecer? Tem que ter uma pessoa para te acompanhar. Hoje em dia existem psicólogos que trabalham com essa abordagem que se chama integração psicodélica. É muito interessante, é muito legal, muito legal. Então, esse cuidado é o que vai fazer a diferença e é o que vai levar realmente seriedade para isso que a gente está falando aqui. Sim, muito interessante, Fernando. E olha, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Eu gostei muito do assunto, é algo muito novo para mim, eu acredito que para muita gente que ficou até aqui. E eu gostaria que você, para fechar, falasse como a pessoa que está buscando cuidar do seu bem-estar ou que está com alguma dificuldade já do veio emocional e quer se tratar com você, como que ela te encontra? Sim, eu realizo atendimento de teleconsulta no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Sim. E também eu faço um atendimento presencial no nosso Instituto Integrativo, que fica na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, muito pertinho de São Paulo, onde a gente preparou um ambiente muito aconchegante, temos algumas ferramentas, temos terapia endovenosa para pacientes que precisam dessa terapia, e temos algumas outras coisas que a gente pode integrar, né, que fazem parte das práticas integrativas de saúde, que podem complementar e, de alguma forma, acelerar nossos processos de tratamento. Então, eles podem nos procurar lá na clínica. Eu vou deixar também o contato para que possam se informar mais. E também de forma... como a pessoa pode acessar, né? Às vezes muita gente fala, nossa, nesse momento eu não posso pagar uma consulta. Né? A gente sabe disso. Então, eu estou hoje oficialmente me comprometendo comigo de levar essa informação de forma simples, clara, em formato de vídeos, usando as redes sociais para essa função, para que a pessoa possa acessar de forma gratuita, está aí na internet, e a pessoa possa ter os primeiros passos, né, que vão tirar ela daquela inércia, daquela situação, e, evidentemente, no futuro, ela pode estar marcando uma consulta, um acompanhamento mais personalizado. Então, esse é o meu compromisso com os meus seguidores, meus espectadores, sempre tentar levar essa medicina de forma amorosa, de forma humanizada, né? Que foi aquilo que reverberava dentro do meu coração quando eu comecei a faculdade e perante todo esse caminho que a gente traçou até agora, né? É o Fernando que está aqui, prestes para ajudar, para acolher, para complementar. A palavra certa, né? Se alguém quer entender o que esse médico faz, eu sou um médico de pessoas, especialista em pessoas, gosto de receber todo tipo de pessoas e tenho essa abordagem funcional, integrativa na saúde mental. Perfeito, Fernando. Um prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigada por tudo, por todo esse conhecimento entregue aqui. E para você que ficou até aqui, muito obrigada também. Acesse os links das redes sociais do Fernando aqui nesse vídeo e até a próxima. Gratidão, Juliana, gratidão a todos os espectadores. Estamos juntos. Até mais, Fernando. Até mais, obrigado.